Muito boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais esse vídeo, mais essa apresentação aqui na nossa Semana do Neurofeedback. Eu sou Tuian Linhares, supervisor da Brain Trainer, e hoje a gente vai trazer para essa live um tema que é muito bacana, tá? E que está muito presente aí em várias áreas que a gente vê, né? A gente vai falar sobre o TDAH, e especialmente sobre um processo de neurofeedback de uma pessoa com TDAH. Tá? Se você tem acompanhado aqui as nossas lives e você está gostando, já dá para a gente a sua curtida no vídeo aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal da Brain Trainer aqui no YouTube, aproveite agora, clica ali em inscrever, clica no sininho para você receber as notificações quando aparecerem vídeos novos nossos. Esse canal da Brain Trainer está com a bola toda agora. Então, se fosse você, curtia agora, se inscrevia para garantir que você não vai perder nenhum dos conteúdos que vão vir daqui para frente. Quem vai fazer essa apresentação para a gente aqui agora é a Isildinha Castagini, supervisora da Brain Trainer, psicóloga e psicopedagoga. Ela vai trazer para a gente um relato de caso de um paciente TDAH, e a gente vai ter comentários do Denis Araújo, também supervisor da Brain Trainer, e também comentários meus, do Ian Linhares. Então, com vocês, Isildinha, a bola está com você. Clica ali no microfone para tirar do mudo. Vou tirar o seu do mudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, tem que ser você mesma. Ali no cantinho, à esquerda, embaixo, tem um botão com o microfonezinho. Detalhes técnicos, pessoal. Eles sempre estarão presentes. No mesmo botão que você apertou antes, mesmo botão, mesmo local. Enquanto isso, vocês que estão chegando agora e ainda não curtiram esse vídeo, dá aquela curtidinha para a gente aí agora, para poder dar um apoio aí para o nosso canal, ajudar esse vídeo e os outros vídeos que a gente tem feito a serem disseminados para o máximo de pessoas possível, porque, gente, é tudo de bom. Neurofeedback é tudo de bom e a gente quer fazer isso chegar para o Brasil inteiro aí nos próximos dias. Então, agora com vocês, já com o microfone desmutado, Isildinha, é com você. Olá, boa tarde, boa noite. Então, essa sou eu, com a maior dificuldade aqui, né, na questão de mexer, mas eu consigo, eu chego lá, né? Me esforço bastante para poder aprender, lidar com a tecnologia. Então, vamos lá. Quero cumprimentar todos vocês, né? E começar, então, a minha apresentação. É uma das primeiras vezes que eu estou me apresentando, então talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade, mas com a ajuda dos colegas aqui eu vou superando. Então, o transtorno de hiperatividade, déficit de atenção com hiperatividade, ele é caracterizado por uma tríade: concentração, impulsividade. Só um pouquinho, gente, eu vou para lá. Então, ele é caracterizado, então, por uma tríade, que é concentração, agitação e hiperatividade. E é aquela agitação além do esperado, né?
Esse transtorno, ele é diagnosticado por um profissional da área de saúde, geralmente um psiquiatra ou um neurologista, com base no diagnóstico clínico. Então, não tem nenhum exame que se faça, geralmente o relato. É uma criança que é muito agitada, aquela questão além do esperado, e trazendo prejuízos, né? Tanto na parte do comportamento, a família já não aguenta mais, de tão exacerbada que é esse comportamento, como também perdas pedagógicas, né? Uma criança que não vai bem na escola. Essa criança, ela não é assim porque ela quer. Ela é assim porque esse transtorno, ele é neurobiológico. Não depende dela. Ela até tenta se controlar, mas não consegue. Então, isso aqui seria na criança, né? Essa criança passou por várias situações mais estressantes, autoestima rebaixada, ela já não dá conta mais, ela é massacrada, né, pela família, é dada como uma criança mal educada, né, porque ela reage, é super reativa. Quando essa criança vai se desenvolvendo lá na adolescência, ela começa a apresentar também agressividade, além da impulsividade, né? A agressividade, porque a impulsividade também passa a ser verbal. Já na fase adulta, devido a estar exposto à nossa sociedade, que é uma sociedade que vai moldando e controlando, né? Colocando nas nossas caixinhas, essa hiperatividade física, motora, ela passa a ser uma dificuldade mais, é uma hiperatividade mais mental, né? Então, é aquele cérebro que não para, e aí vai aparecendo muitos outros sintomas, né? A pessoa tem dificuldade no emprego, tem dificuldade na família, em relacionamentos, porque ela continua sendo impulsiva, ela não dá conta de pensar, planejar, para depois executar. Começa, às vezes perde o emprego porque ela não consegue também dar conta do começo, meio e fim, né? Começa uma tarefa, acaba abandonando, começa a outra, e aí, por conta disso, ela vai procurar um profissional, né? Então, o diagnóstico e a medicação é feita por um profissional da área de saúde. A medicação é geralmente um estimulante ou antidepressivo, sendo que os estimulantes são os mais comuns e os que mais o organismo se adapta. Só que mesmo com o uso dos estimulantes, essa pessoa ela não dá conta, né? Ela vai continuar tendo o cérebro do jeito que é, porque o remédio não vai mudar o cérebro. E aí ela chega lá no nosso consultório, né? Com as queixas, e nós vamos... eu tenho aqui, né, para os principais sintomas da criança, que seria, né? Que seriam os sintomas de alerta da criança e do adolescente, né? Então, assim, com frequência, ela não vai prestar atenção a detalhes, vai cometer erros por descuidos nas tarefas escolares ou em outras tarefas, foi o caso que eu falei lá, né? Na fase adulta, ela vai se complicar no trabalho, na sua função diária. Ela tem dificuldade em manter a atenção em tarefas e nas atividades lúdicas. É aquela criança que você fala e parece que ela é surda, né? Aí você leva lá para fazer uma consulta com o oftalmo e ele diz que não, né? É perfeitamente natural, não tem nada, não tem nenhum problema no ouvido, mas é aquela criança que não te ouve. Parece, então, que ela não escuta quando as pessoas conversam com ela. Não consegue, ela não segue as instruções, não termina as tarefas, ela se distrai com qualquer coisa, né? Então, é uma criança que realmente vai ter dificuldade
porque em sala de aula ela não presta atenção, quer dizer, ela até se esforça, mas qualquer barulhinho, qualquer coisinha, ela vai junto, ela divaga, e quando ela volta, o professor já concluiu a explicação e ela não consegue entender o que está acontecendo. É aquela criança que não para quieta, né? Que se agita, que levanta da cadeira, que mexe com o amiguinho, né? Que vai apontar o lápis. Outra característica que aparece bastante, é aquela criança que fala em demasia. Ela não para, ela troca de um assunto para outro, você nem entende o raciocínio, porque está na cabecinha dela, né? E ela pensa que você sabe o que ela está falando. E é aquela criança também que está sempre entrando, né? Entrando na conversa. Ela se antecipa, ela fala antecipadamente, e ela nem espera, então, ser concluída a questão, ela está respondendo. Ela não consegue ter o tempo para entrar, né, a informação, e ela processar e responder. Deixa eu voltar aqui. Então, eu já tinha falado, né, da criança que tem aqueles sintomas, que são sintomas de alerta, que é onde os pais vão buscar ajuda. Quando essa criança não tem, né, geralmente, assim, a incidência é de 3 a 7% da população que tem déficit de atenção. Eu acredito que já está maior, né, porque hoje, com tudo que a gente tem, a criança cada vez mais estimulada, eu acho que está apresentando mais ainda. Geralmente, mais meninos que meninas, na população em geral, e também é mais difícil observar na menina, porque a menina já é mesmo mais faladeira, mas é algo assim que chama muita atenção esse comportamento, não é algo que vai passar despercebido, não. E o diagnóstico, então, e medicamentos, eu já falei, né, E aí, então, chega lá, né? Chega a pessoa lá no nosso consultório com um monte de queixas, né, que são os sintomas. O que nós fazemos? Né? Nós recolhemos essas queixas, entendemos, e ela já teve conhecimento do neurofeedback, porque ela já tentou um monte de coisa e não conseguiu um bom resultado. Ela aparece para tentar mais uma das coisas. O Denis quer falar, então, por favor, Denis. Obrigado, Zildinha. Não, era dentro até de sua fala, né? Porque uma das grandes dificuldades que a gente ainda tem na ciência é porque o diagnóstico realmente é feito clinicamente pelo médico. E o que você falou agora, já quase nesse instante, sobre a dificuldade dos meninos e das meninas, né? É muito mais fácil a gente encontrar nos meninos, né, por conta da hiperatividade, né? O TDAH tem coincidência com hiperatividade e sem hiperatividade, e estatisticamente os meninos têm mais com hiperatividade. Então é aquele menino que acaba incomodando e chamando a atenção, né, da sala. É aquele menino que está mexendo com o coleguinha do lado, aquele menino que está bagunçando. E então fica muito mais fácil porque ele está incomodando realmente quem está ao redor. Então é muito mais fácil diagnosticar. Então, dentro de algumas experiências que eu tive, né, quando fazia o mapeamento, e às vezes era em mulheres já adultas ou até mesmo em crianças, meninas, né, encontrar o padrão que se encaixava dentro do TDAH, e a pessoa nunca nem sonhava, porque justamente é aquele TDAH que é mais interno, que se perde mais dentro de si, né? E como isso não é uma característica que escandaliza ou que chama atenção, acabava sendo despercebido, né? E às vezes eu ficava na dúvida, poxa, será realmente que tem mais incidência em meninos ou é porque é menos descoberto nas meninas, né? Então, eu já encontrei alguns casos bem interessantes, né, de clientes do sexo feminino que tinha o déficit de atenção, mas nunca tinha sido nem questionado por nenhum profissional, porque justamente ela também não fazia nem noção que ela tinha. Mas era mais isso, Isildinho, porque eu vi a sua fala, achei bem interessante frisar essa parte.
Então, mas é isso mesmo, Deise. Eu tive o privilégio de ter, né, a minha filha com déficit de atenção e, consequentemente, os filhos dela também vieram, né? Então, é um casalzinho que e é bem interessante. E no momento que ela começou a apresentar, né, ainda pequenininha, aí eu levei, fiz esse caminho, sabia cruzes que todos os pais fazem, né? E não conseguiram diagnosticar. Por quê? Porque o foco restrito faz com que as pessoas comecem a duvidar. Mas será que é mesmo? Não, eu acho que é preguiçoso, porque veja lá, o joguinho ele faz com uma habilidade ímpar, né? As novelinhas lá, as novelinhas da TV, elas sabem o nome de todos os personagens. Então, por que ela não vai bem na escola, né? O que acontece com essa pessoa? Então, aí eles começam a receber aquelas alcunhas de preguiçoso, né? Ainda mais quando de malcriado, porque você chamou atenção e ele não respondeu. Aí vem lá para a gente, né? E essa pessoa, como você disse mesmo, né? Às vezes, muitas vezes nem sabe que tem. Inclusive, esse caso que eu vou apresentar, ele chegou, já um rapaz que chegou lá com... Eu já vou passar lá para o caso, que daí a gente já vai conversando, né? Eu vou explicando e depois eu conto a história dele, tá bom? Então, aqui, né? Nós, da Brei Training, nós trabalhamos com este tipo de ferramenta, né? Que vai mapear o cérebro. Então, para aqueles que já são treinadores que estão aqui comigo, sabem muito bem do que eu estou falando. Mas para aqueles que foram convidados e que chegaram aqui por curiosidade, até para entender, né? E estão assistindo essa live, que é a primeira, depois, se você se interessar, se você gostar, volta lá no canal. Tem vários dos nossos colegas que já apresentaram e assuntos muito interessantes. Mas aqui eu vou explanar mais ou menos como é que nós trabalhamos. Então, assim, a pessoa vai chegar no consultório com uma queixa, que foi o motivo, né, que levou ela a ir buscar ajuda. Geralmente a queixa dela é mais simplificada, né, porque quando nós fazemos o treinamento, a gente tem condição de olhar esse cérebro funcionando, né, em tempo real ali, e o que é que está funcional e o que está disfuncional. Então, nós colocamos eletrodos, usamos um amplificador, também colegas já mostraram, né? Para que essas frequências possam entrar no software e ser codificadas. Aí depois nós usamos uma planilha de Excel, que vai trazer essas informações aqui para a gente. Então, vamos lá. Quando eu termino de fazer a avaliação e passo todas as informações que foram colhidas, ela vai me apresentar essa aqui, que é a planilha que eu gosto muito de usar, que é a planilha de analisar. Então, nós temos aqui. Aqui é a parte da frente do cérebro, né? Tudo que é F, frontal. Aqui é a parte central, que vai os T e o C. E aqui é a parte de trás do cérebro. O nosso cérebro trabalha com frequência, né? Como se fosse aquelas ondas de rádio. Então, as frequências mais lentas, que são aquelas ondas as mais lentas, que são as ondas maiores, né? São as ondas, elas são frequências de processamento, mas são processamento interno. E aí nós avaliamos sempre, a avaliação é feita em 3 minutos, em cada site que é avaliado. Sempre olhos fechados, depois olhos abertos e depois fazendo uma tarefa. Essa página aqui, ela não vai trazer a da tarefa, mas tem uma outra também que eu gosto muito de olhar e mostro para os meus pacientes que fizeram avaliação. Então, aqui, as frequências lentas de olhos fechados. Então, assim, nessa planilha, esses números todos que aparecem são assim. O que tiver preto é porque está bom, é esperado para o cérebro. E assim também, né? Cada cérebro é um cérebro, cada cérebro vai demonstrar o que ele é naquele momento.
O que tiver vermelho é porque tem muito dessa frequência. E o que tiver azul é porque tem pouco. Então, aqui esse cérebro, na parte da frente, de olhos fechados, ele já mostrava bastante frequência lenta. Quando ele abre, essa frequência não diminui, continua. E continua praticamente na mesma percentuagem. Um pouquinho aqui, ó, que aumentou. Então, quando ele abre, aumenta mais ainda essa frequência, olha. E praticamente todo o cérebro lá atrás. Aqui atrás é para ter mais frequências lentas mesmo, mas não tanto. Aí a gente passa para frequências médias. Frequências médias não são frequências de processamento, mas elas são uma frequência muito importante também para o cérebro. Quando elas estão baixinhas assim, né, e depois olhando aqui o pico, nós vamos perceber que esse cérebro também é um cérebro lento. Mas esse cérebro também tem frequências rápidas, tanto de olhos fechados quanto de olhos abertos. Essas frequências rápidas, geralmente é um cérebro mais que tem o processamento. Então, as frequências rápidas são de processamento externo. Então, toda vez que eu preciso me comunicar, estudar, prestar atenção, fazer um discurso, resolver alguma coisa, é essa frequência aqui que nós vamos usar. De olhos fechados, quando o cérebro não está fazendo nada, não era para ter essa quantidade de frequência rápida, né? E quando ele abre os olhos, também, ó, aumenta, temporais aqui, né? E atrás, vai me mostrar que é um cérebro que não consegue fazer a recuperação, ele vai ter muito problema de sono, né? Também já teve uma live aí que falou bastante sobre sono, bem bacana. Então, esse cérebro aqui não consegue descansar, né? Não consegue entrar no processo de sono, vai ter... E geralmente, quando eu falo isso, a pessoa fala, realmente. Ou eu demoro para dormir, ou eu durmo e acordo durante a noite, não volto mais a dormir. E geralmente, quem consegue, às vezes até de medicamento, dormir no outro dia está muito cansado, né? Tem um dia que não é produtivo. Tem outra. Aqui são os mapas, é a nossa planilha que vai mostrar mapas também. Aqui vai mostrar as frequências baixinhas, ó, de 2 a 4 Hz, depois vai aumentando, de 8 a 10, de 12 a 15, vai até 42 Hz. Aqui nós vemos ele fazendo tarefa também, o cérebro fazendo tarefa, né? Eu não coloquei aqui. Aqui a gente tem uma guia que vai mostrando essas cores aqui. Então, quanto mais forte a cor, que nem aqui, verde e amarelo, tá? Tem uma percentuagem, que agora, como eu não coloquei, eu também não vou lembrar. Se vocês puderem me ajudar. Mas senão eu sigo depois, se alguém quiser comentar, né, se o DM quiser comentar sobre isso. Então, aqui, a gente vê que é um cérebro, olha, frequência bem baixinha, né? Então, é um cérebro que essa frequência a gente usa quando está entrando em sono, né? Aquela frequência bem baixinha, ou quando a pessoa está em coma, né? Senão, essa frequência é usada para sono, né? E depois, entrando nisso aqui, fazendo todo o ciclo circadiano do sono, a gente faz a recuperação psicológica também. Então, esse cérebro tem muito, né? De olhos fechados, quando ele abre, aparece até mais, e quando ele faz tarefa, ó, ele toma todo o cérebro, né? Tanto de 2 a 4 Hz, quanto de 4 a 6 Hz. Aí, vai até aqui, né? Até 8 Hz. Aí, ele não faz, aqui ele seria a alfa, né? Aquela frequência que eu falei que não é de processamento, mas que é uma frequência importante. Não tem, né? Não aparece nada. Aqui também aparece... Essa aqui já seria a alfa, né? Beta, né? Que é uma frequência de processamento externo. E à medida que vai aumentando aqui em Hertz, ela vai ficando até aqui. Ela é uma frequência funcional, né? Mas desde que esteja distribuída e não na parte de trás, como aparece aqui, ó, né? Fazendo tarefa mais ainda.
Quando ela passa aqui, ela passa a ser um beta muito alto, nós chamamos de high beta. E então o que acontece? É onde vai aparecer os pensamentos intrusivos, aonde a pessoa, o cérebro não descansa, não para de pensar. E aqui olha como aparece. Fazendo tarefa, então, aparece muito mais. Tem uma outra que eu gosto. Tá, deixa eu voltar aqui. Tá, é essa aqui. Aqui são os histogramas, são gráficos também gerados, né, pelo programa, e ele vai mostrar, olha, aquelas frequências lentas aqui, bem baixinhas, a quantidade que tem. Né? Esse gráfico aqui, eu fiz essa linha amarela aqui, que seria mais ou menos o que seria esperado. Né? O nosso cérebro funciona com frequências baixas, e depois ele sobe aqui, né, nesse espaço aqui, e depois ele vai descer novamente. Esse cérebro, ele tem alta aqui, né, e aqui baixa, que é aquele padrão bacia, né? Ele fez uma bacia aqui, ó. Então, essa pessoa vai encontrar muita dificuldade na vida dela, em todas as áreas, né? Principalmente quando tiver que resolver algum problema, alguma questão. E Demis quer comentar? Pode falar, por favor. Oi, Demis. Olá, então, Julinha, só frisando um pouquinho mais, né, esse padrão dessa amostragem, ela tem algo que quase como se fosse uma assinatura, né? É uma assinatura, né, desse excesso de ondas lentas, bem característico de quem tem o TDAH, e uma dificuldade também deu para perceber que ela tem uma dificuldade de ter SMR, ritmo sensório motor, que está ali mais para o beta baixo, né? Então, esse histograma, ele mostra bem essa diferença, né? Então, eu tenho excessos de onda lenta, né, que vão dificultar, né, lá nos mapas, mostrava que praticamente é no cérebro todo, mas que atinge também o pré-frontal, né, que chama bastante atenção, e sendo no pré-frontal, né, que é justamente uma área de controle, de planejamento, uma área que ajuda muito na leitura, né, e está lá muito lentificada, né, e por conta das ondas deltas e ondas lentas, de uma forma geral. E, ao mesmo tempo, faltando um pouquinho mais de energia ali de ondas betas, né, ondas betas lentas, que é bem conhecido, por exemplo, a SMR, o ritmo sensório motor, que por vezes é conhecido como a onda alfa para o corpo, né? Que aí combina também com quem tem TDAH, agitação do corpo, não relaxa o corpo. Né? Então, eu acho que essa amostragem que você trouxe é bem condizente com a proposta do TDAH mesmo. Era mais isso que eu ia... Tu ia agora também gostaria. Por favor, Tia. É um ponto que eu acho bem interessante. Teve alguém aqui no chat que colocou essa pontuação aqui, falando que fez esse apontamento, indicando que inquietação, agitação nem sempre é sinal de TDAH, né? E eu acho legal a gente enfatizar isso, que existem crianças que são agitadas só porque têm realmente muita energia, né? E que não tem limite e tudo mais, mas que nem por isso são crianças TDAH. E o que eu acho mais impressionante quando a gente trabalha com o neurofeedback é que a gente pode fazer avaliações desse tipo e identificar exatamente o que está acontecendo com esse cérebro. O TDAH, para quem não sabe, ele tem um marcador neurológico específico. Então, a gente está falando de algo que acontece aqui dentro do cérebro, que torna para a pessoa muito mais difícil realizar determinadas tarefas, né? Manter o foco, se manter sob controle. E, no geral, o TDAH ele vai estar associado
com uma lentificação aqui na área frontal do cérebro, né, especificamente aqui no córtex dorsolateral, e é exatamente isso que a Isildinha mostrou aqui para a gente, né? Quando a gente vê esse monte de ondas lentas dominando a parte frontal, isso dá para a pessoa uma dificuldade muito maior no controle executivo, na capacidade de coordenar as tarefas, de coordenar onde vai estar o foco de atenção, de ter disciplina, motivação, controle de impulsividade. Porque tudo isso acontece aqui. É uma área que precisa de ondas rápidas para funcionar bem. E se faltam essas ondas rápidas, ou se falta um equilíbrio, né? Se começam ondas lentas demais a dominar, ou, né, até nesse caso aí, existem ondas rápidas, mas são ondas rápidas pouco funcionais e que ficam nesse joguinho aí, né? Um monte de onda lenta, um monte de onda rápida ao mesmo tempo, mas faltam as frequências médias que fazem o papel de ponte, entre, né, como a Isildinha colocou, né, as ondas lentas têm a ver com processamento mais interno, ondas rápidas mais externo, e para muitas pessoas falta essa ponte, que seriam as ondas médias, que vão dar para a pessoa essa capacidade de transitar entre o estado interno, o estado externo. Então é muito comum a gente ver quadros de TDAH que vão ter essa característica, né, desse padrão de bacio, em que a pessoa se perde nos pensamentos e tem todas essas dificuldades ligadas ao controle das funções executivas, por um lado, e, por outro lado, esse monte de ondas rápidas, sem a capacidade de controle sobre elas, vai gerar na pessoa uma agitação, né, uma energia que ela não consegue canalizar para fazer algo positivo. E esse desequilíbrio é que caracteriza o quadro do TDAH, né? Então, não é qualquer pessoa agitada, não é qualquer pessoa desatenta, mas sim uma pessoa que apresenta marcadores neurológicos específicos, né? A gente está falando, então, de um funcionamento específico do cérebro que gera esses sintomas. Mas mais importante do que isso, na Brain Trainer, a gente segue a filosofia de não rotular. Então, é muito comum a pessoa chegar para fazer um mapeamento, né, fazer uma sessão de neurofeedback comigo, e eu atendo muita gente com TDAH, e muitas vezes a pessoa, né, quando a gente gera esse mapeamento, a pessoa quer saber, e aí, dá para ver aí se eu sou TDAH mesmo ou não? E o que eu digo para os clientes é, não importa, porque cada cérebro é único. E para mim não faz diferença se você se enquadra nesse rótulo, nesse ou nesse perfil. A gente está vendo aqui exatamente como o seu cérebro está funcionando. E a partir do momento que a gente sabe como ele funciona, a gente consegue treinar o seu cérebro para que ele se torne um cérebro mais eficiente. E poder trabalhar o cérebro para que ele fique mais eficiente e começar a produzir uma mudança nesses sintomas é algo que é muito melhor do que ser capaz de ficar dando nomes para as coisas, né? Vamos lá. Então, essa pessoa, esse rapaz, né, um jovem adulto já, 22 anos, eu tenho aqui também deixa eu ver, que peninha, não tem. Ele tem 22 anos, na época que ele foi para lá para treinar. Então, antes disso, eu quero falar para vocês o seguinte. Eu trabalhei durante 5 anos numa clínica neurológica. E o que eu achei assim, muito interessante, muito bacana, é que o neurologista, ele, sempre que chegava lá alguém com alguma queixa, né, ele pedia para passar por uma avaliação de neurofeedback. E às vezes a queixa era muito semelhante à queixa do TDAH. Inclusive, esse próprio neurologista, quando eu conheci, ele foi pedir uma avaliação e ele chegou lá dizendo assim, eu tenho TDAH. E aí, quando eu fiz a avaliação, o cérebro dele não deu um cérebro de TDAH.
deu um cérebro de muita raiz beta, um cérebro muito quente, né? Aquele cérebro que funciona com muita frequência alta. E aí, as queixas, por isso que eu digo, quando as pessoas vão para fazer o diagnóstico, e o diagnóstico é feito através do clínico, né, dos sintomas, muitas vezes pode ocorrer algum erro, né? Então, a criança, o jovem, o adulto, vai ser medicado e não vai funcionar, porque ele não é, né? Ele tem sintomas, mas ele não, o cérebro dele não é um cérebro de TDAH. Né? E daí, então, esse rapaz chegou para treinar, uma pessoa muito controladora, né? Que com esse cérebro, geralmente e com essa queixa. As primeiras 5 sessões, ele não conseguia perceber nenhum efeito, né? Mas ele dormia. Aí ele ficava incomodado porque ele chegava lá e dormia. E era algo que ele não conseguia controlar. Nós fazemos, então, eu tinha colocado aqui, mas acabei perdendo esses 2 slides. Então, nós colocávamos a faixinha para treinar o HEG, que é o hemocefalograma, que vai fazer com que mais oxigênio, mais sangue venha para o pré-frontal e oxigênio pré-frontal. Então, isso aí já vai auxiliando. E nós usamos o software que vai mostrando em tempo real como é que esse cérebro está funcionando e vai mostrando se ele consegue ficar por um determinado tempo focado num ponto, né? Então, ele mostra o nível de ativação desse cérebro, mostra o foco, a atenção, né? Ele tem um índice que vai mostrando. E quando o cérebro atinge isso, que nem eu usava muito um joguinho bem bacana, que o bonequinho subia na tela. Né? Então, quando ele conseguia essa condição, o cérebro dele conseguia essa condição, ele subia. Mas, como era uma pessoa controladora, ele queria controlar o bonequinho. Né? Então, de repente, caía. E aí eu falava, olha, você divagou, aconteceu alguma coisa, não dá para controlar, não é a nossa vontade, e sim é o cérebro que vai fazer esse caminho. Esse jogo eu acho bem interessante, porque ele vai ativar o cérebro, vai mostrar o bonequinho subindo, depois ele vai desativar, o bonequinho vai descer. Isso aí ele demorou um tempo para entender. A coisa acontecia, mas ele não entendia. Então eu falei assim para ele, veja, você está trazendo o teu cérebro aqui para treinar, que já é uma coisa muito bacana, né? Mas não deixa a tua mente atrapalhar. Então, fica aqui presente, né? Que a gente sempre instrui. Fica aqui presente. Se você devagar em pensamento, volta para cá. Olhando num ponto fixo e procure não julgar. Não tente, não pense, não julga. É o que nós usamos, né? Que é eles sempre continuam, tá, já entendi. Não tente, não pense, não julgue e fica aqui presente. E quando ele começou a fazer essa condição, mesmo sem perceber o que estava acontecendo, o cérebro começou a fazer o que tinha que fazer. Com 15 sessões, ele começou a perceber que tinha já alguma mudança. Né? Então, ele já conseguia, lá na faculdade, dar conta, estudar, ler, participar, melhorou as notas. No emprego também, ele estava trabalhando, mas aí estava fazendo o estágio, depois foi desligado. Mas ele começou a perceber melhoras. Então, nós temos um plano, que nós seguimos esse plano, e a cada 5 sessões, então, o cérebro volta de novo para o bloco 1, então, por blocos, né? Eu também acabei perdendo esse slide que gostaria de mostrar, mas fica. Então, ele faz 5 sessões e nós treinamos, né? Tudo que aparece ali, depois ele volta de novo. Toda vez que o cérebro entra em contato de novo com o conteúdo que ele já foi treinado, a possibilidade de abrir e vai fixando mais. Então, o cérebro vai entendendo
que aquele caminho já é confortável para ele, que ele já passou por ali e vai diminuindo, então, né? Os sintomas vão aparecendo muito mais os benefícios que as pessoas têm com treinamento de neurofeedback. Até a 15ª sessão, ele não conseguia entender o que ele fazia para que aquilo acontecesse. Aí depois ele começou a perceber, ter mais consciência de si. Nesse inteirinho, ele conseguiu um novo emprego. Então, muitas das áreas da vida dele foram mudando. Quando nós terminamos o treinamento, que ele treinou 33 sessões, eu pedi para que ele respondesse novamente um questionário que nós fazemos no início, né? Depois a gente vai rastreando a melhora desse paciente. E lá no final ele respondeu, que eu achei, assim, muito interessante, né? A consciência de si que ele já tinha. Então, aqui nós temos o antes e o depois. O antes é o que está em azul e o depois é o que está em vermelho, né? Então, a gente vê aqui, tá aqui, o antes e depois. Então, teve coisas que desapareceu, que ele já não tinha mais sintoma, né? Então, depressão que tinha, mesmo as dificuldades sociais, que era bastante, diminuiu. Então, tudo diminuiu. Aqueles pensamentos que invadiam, que eram intrusivos, desapareceram, né? Aqui, a criatividade diminuiu um pouquinho, ele se percebeu assim um pouquinho menos criativo, né? Mas o mais, olha, tudo, perturbação física diminuiu bastante, perturbação do sono, as dificuldades sociais, estresse, né? Ansiedade, que era galopante, olha só, depressão desapareceu, e o mais bacana, ele não precisou mais usar medicação. Então, por conta mesmo, ele tirou, né? Ele usava a Ritalina. Lá pela 10ª sessão, ele tirou, aí ele só me comunicou, não, tirei, mas estou percebendo melhoras, né? Estou percebendo que o cérebro realmente está mais presente. E então é isso. O Tonhan quer falar? Só chamando a atenção para um ponto que as pessoas costumam ter dúvida quando veem esse gráfico comparativo, né, dos sintomas. Tudo que aparece aí com pontuações altas ou baixas, a gente sempre leva pelo lado negativo. Tá? Então, por exemplo, onde aparece atenção, que estava super alto e caiu, isso não quer dizer que a atenção dele piorou. Isso quer dizer que os problemas relacionados à atenção é que diminuíram. É a mesma coisa ali com controle, né, que é uma área que a gente usa para avaliar autocontrole, a capacidade de manter os pensamentos controlados, que teve uma melhora. Eu particularmente nunca vi uma melhora estrondosa igual essa que ele teve na área de controle, é realmente impressionante. Então, onde tem ali criatividade, aprendizagem, memória, não é que ele teve pioras, tá? São os sintomas relacionados a essas áreas que regrediram. Isso mesmo. Obrigada por ter pontuado, né? Mas é bem isso mesmo, né? Então, e é uma pessoa que está muito bem, né? Hoje, trabalhando, olha só, ele trabalhava na parte de administração, e agora ele foi para a parte de financeira, né? Então, é um cérebro que está muito bem. Tem 2 anos que ele fez o treinamento, até hoje ele continua com os mesmos ganhos, né? Está muito bem. É interessante essa questão né, que você traz para a gente um caso de TDAH na vida adulta, né? E são casos que normalmente não aparecem tanto igual na criança, né? A criança TDAH, ela é o tipo de criança que mais cedo ou mais tarde vai gerar algum tipo de incômodo, né? Especialmente se for uma criança mais agitada. No adulto, muitas vezes, isso vai, né, vai passando, a pessoa vai se adaptando, vai descobrindo formas de compensar as dificuldades que tem. Eu lembro que um dos primeiros casos
Na verdade, foi o meu cliente, foi um cliente específico, que foi um dos grandes motivadores que me fez conhecer o neurofeedback. Ele era um adulto que tinha o déficit de atenção e que era mecânico de aeronaves. E ele não usava medicação nem nada, e ele sofria com a condição dele, porque, imagina, né, o mecânico de aeronaves é um trabalho muito sério, né, ele não pode cometer erros. Ele tinha lá um checklist para ir seguindo, e volta e meia descobria que tinha deixado de seguir algum dos itens ali do checklist de manutenção. Claro que né, a empresa lá tem todo um sistema para não deixar falhas desse tipo passarem, né? Mas é um tipo de coisa que incomodava essa pessoa. Sim. E né, como acontece com muitos adultos TDAH, né, que tem essa dificuldade, às vezes, para conseguir um destaque no emprego, que né, muitas vezes tem que fazer um esforço muitas vezes maior do que o das outras pessoas para conseguir um resultado que, às vezes, é só mediano. E eu lembro que esse foi o cliente que me fez começar a buscar, puxa, mas o que mais que eu posso oferecer para ele, além de estratégias comportamentais que ajudem ele a se melhor, a se monitorar melhor, né, treinamentos cognitivos. E aí, pesquisando, eu descobri que existia o neurofeedback. E isso foi algo fantástico para mim. Então, eu, como psicóloga e psicopedagoga, eu atendi muitas crianças com dificuldade, né, de aprendizagem. E também foi bem nessa época que apareceu o neurofeedback. E foi algo, assim, incrível, né, porque eu treinava a criança antes da sessão de psicopedagogia. E aí, quando ela ia para a sessão, o desempenho dela era outro, né, ela conseguia absorver, ela estava muito mais focada. E aí os meus pacientezinhos, os meus queridinhos, eles vinham com um resultado muito bom acadêmico. E a mãe também, né? A mãe ficava contente, o pai ficava contente, porque mudou o comportamento. Parou de ser chamado na escola, porque entrava em discussão, em briga, em conflito, né? Então, o neurofeedback, o bom do neurofeedback, é que ele não trata o sintoma, ele não faz um tratamento, ele faz um treinamento do cérebro, né? Isso que a gente, na nossa escola, a gente foca bastante. Ele treina o cérebro. E ele treina o cérebro todo o cérebro é treinado. Então, as mudanças não são só naquele ponto específico da queixa. Às vezes, coisas que nem foram relatadas, que a pessoa nem sabia, está sendo automaticamente tratado, está sendo treinado, né? Então, o cérebro vai mudando. Ele vai mudando sempre para melhor, né? Também, quando eu atendi lá na clínica, atendi muitos com déficit de atenção, alguns com hiperatividade, outros não, e muita gente na área de TI, que também, como o teu paciente, não podia ter erro, né? Porque tinha que estar dando conta, tinha um trabalho que tinha que, todo aquele esquema, com muitas coisas para controlar e tudo mais, e aí se frustrava muito, porque lá em determinado momento não aconteceu, ou desapercebidamente deixou passar, né? Então, com o treino, eu digo assim, eu sou muito, muito agradecida por ter encontrado o neurofeedback, sou realmente apaixonada, porque eu vejo, né, eu vejo as pessoas relatando. E durante todo o tempo que eu estou trabalhando, comecei em 2012, então já tenho 8 anos, eu tenho um índice muito bom de resultados positivos. Eu diria assim, 95%, que eu acho que é né, dos pacientes que eu atendi tiveram um bom resultado. Então, 5% só que não conseguiram, ou parcial, ou não conseguiram mesmo, né? Bem pouquinhos que saíram sem nenhum ganho. É o que é natural de se esperar, né? Não existe intervenção que seja eficaz para 100% das pessoas, mas o neurofeedback tem se mostrado eficaz para a grande maioria, né? São casos muito raros os que não respondem bem ao processo do neurofeedback, né? Para quem não
sabe o que é o HEG, né? Num certo ponto, Isildinha mencionou que trabalhou, né, além da eletroencefalografia, né, o treinamento da parte elétrica do cérebro, ela trabalhou também o HEG. Isso daqui é uma faixa de HEG. HEG é uma sigla que significa hemoencefalografia. É uma técnica de treinamento para o cérebro. Deixa eu mostrar aqui como é que eu fico bonito com essa faixa. Tipo uma faixa do Naruto. E quando a gente está com isso daqui, a gente está tendo essa medida da perfusão sanguínea aqui na parte frontal do cérebro. Né? E a gente usa isso para treinar a irrigação, né, a oxigenação dessa área, que são condições para que o córtex pré-frontal funcione bem, funcione com suprimento adequado de energia. Para TDAH, tem sido fantástico, não só para TDAH, né, mas para outras condições muito ligadas ao mau funcionamento do pré-frontal, né, depressão, ansiedade, autismo. Tem casos que a gente consegue muito resultado através do treinamento do HEG. Na metodologia da Brain Trainer, a gente junta as duas coisas. A gente usa o HEG e a gente usa também o EEG, que é o eletroencefalograma, para trabalhar tanto a parte de perfusão, usando essa faixa, quanto a parte elétrica, que é o que a gente faz com os outros protocolos que a gente trabalha. Eu, particularmente, sou muito fã do HEG. Eu também. Denis, está caladinho aí, Denis? Apenas reforçando, né, o que a gente tem encontrado nos consultórios e eu acho que o que você falou também, Zildinha falou, o mais importante, né, que a gente tem percebido é que as pessoas tenham uma qualidade de vida maior, né, que antes de qualquer nomenclatura, patologia, que elas vivam felizes, né? É isso que a gente tem buscado, né? Antes de qualquer doença, que ela esteja bem com ela mesma e com quem está ao redor. E esse trabalho que a gente faz com o neurofeedback é justamente isso, é a funcionalidade, né? É funcionar, o que seja adequado para cada pessoa, o que ela sinta necessidade ser suprido, né? E isso é maravilhoso. O HEG, como você também citou, né? Que dá um alívio muito grande para o funcionamento, né? Se é o responsável pelo controle, pelo planejamento, e se funciona melhor através do próprio treinamento, né? Isso já dá um grande alívio de vida, né? Às vezes a gente está ali não sabe porque nunca experimentou, né? Uma analogia se eu tive sempre um carro sem ar condicionado, quando eu experimento o ar condicionado no carro é outra coisa, né? Eu funciono sem ar condicionado, eu trabalho sem o ar condicionado, mas é outra vida estar lá com a temperatura agradável, né? E muitas vezes a gente, com o neurofeedback, é esse ar-condicionado, né? Deixar uma qualidade de vida melhor. Uhum. E eu só queria terminar comentando com quem tiver interesse, né, uma das prioridades aqui, uma das premissas para você ser um treinador de neurofeedback é você treinar seu próprio cérebro. E eu acho isso fantástico. Por quê? Porque primeiro, eu vou ter os benefícios de ter um cérebro treinado. Segundo, eu vou entender como é que meu paciente vai sentir, né? Porque eu já passei, eu já senti. Então, eu consigo ser empática, porque eu sei que ele vai passar por aquilo, e eu consigo conduzir de uma forma melhor, né? Eu consigo até antecipar para aqueles que são mais ansiosos, não, é tudo bem, é isso mesmo, mas lá em tal sessão, você vai ver que você vai conseguir, né? Isso que você está se esforçando para agora. E aí eles me dizem assim, olha, você me disse mesmo, então chegou naquela sessão, eles conseguem, né? Já tem esse domínio maior, já consegue perceber mais, já tem uma condição mais... Por quê? Porque eu passei por isso. Eu tive dificuldades. Então, nas áreas que a gente tem dificuldade, diz assim, semelhante atrai semelhante, né? Aí, quando nas áreas que você tem dificuldade, você atrai aquelas pessoas que também têm aquele mesmo tipo de dificuldade.
e você já sabe como é que foi, né? E como eu treinei o cérebro todo, então eu sei o que acontece. Por que que às vezes me deu sono, por que que aquilo me incomodou, aquele barulho, né? E depois passou, aí já não era mais aquele barulhinho que fazia o pim, 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 me deixava mais nervosa. Mas depois da segunda, terceira sessão, meu cérebro entendeu que aquilo era um feedback. Então, é assim, bem interessante, né? Nós treinamos o nosso cérebro e aí nós entendemos como é que o nosso cliente ou paciente vai se comportar. É isso aí. Então, inclusive, uma informação que eu acho legal colocar é que o TDAH é uma das áreas mais bem documentadas sobre a eficácia do neurofeedback. Desde a década de 80, ali, com o Joe Luber, que inclusive foi o mentor do nosso queridíssimo Peter, né? Luber fez vários experimentos com crianças TDAH. Ele foi a primeira pessoa a demonstrar tanto, né, a eficácia do neurofeedback num curto a médio prazo no TDAH, mas também a eficácia no longo prazo, mesmo depois quando o processo de treinamento já tinha terminado. As pesquisas que o Luber desenvolveu, elas mostraram que o treinamento ele acaba num certo ponto, mas anos e anos depois, essas crianças que passaram pela intervenção com o neurofeedback continuam sustentando as mudanças que foram produzidas. E a gente tem visto isso, né, de uma forma muito clara, né? Inclusive, um outro ponto muito bacana, já existem vários estudos mostrando eficácia do neurofeedback para o TDAH sendo maior do que a eficácia de várias medicações que normalmente são usadas como muitas vezes como opção primária de tratamento, né? E o neurofeedback vem como uma alternativa que tem dado muitas vezes resultados melhores do que a medicação, a ponto de o Conselho de Pediatria dos Estados Unidos já ter emitido uma nota dizendo que a forma prioritária de trabalhar com uma criança TDAH é o neurofeedback. E só em segundo lugar vem a medicação. Então, a gente tem muito respaldo da ciência para poder falar que, sim, o neurofeedback funciona e, especialmente no TDAH, é algo que tem mudado a vida de muita gente. Verdade. A gente tem algumas perguntas aqui. A Cristiane está perguntando aqui, na avaliação com o EEG, qual o padrão encontrado que mostra que a pessoa tem um padrão de TDAH? Como verificar isso nas imagens da avaliação? Nós podemos verificar, então, naquele primeiro, no slide que nós mostramos aqui, que é a planilha, né? Essa planilha aqui, que eu analisei, que é para analisar. Então, vem aqui, né? Frequências lentas no pré-frontal. Lembra que eu falei que aqui é a parte frontal do cérebro? Então, frequências lentas de olhos fechados e de olhos abertos, sendo que de olhos abertos até aumenta, né? Então, é um cérebro lento. Aí, quando nós vamos lá para aquela outra imagem, que também mostra aqui, ó, né? A linha seria mais ou menos essa, e nós temos bastante frequência alta, frequências lentas passando, e nessa outra dos mapas, que essa aqui eu acho bem bacana, porque vai mostrar o cérebro de olhos fechados. Então, ó, até aqui nós temos frequências lentas, tá? Aqui também já. E, opa. Desculpa, eu estava passando aqui. Então, aqui, né, a gente tem um cérebro bem lento, de olhos fechados, de olhos abertos e fazendo tarefa. Ó. Seria isso aí, né, Tê? Legal. Inclusive, esse monte de ondas delta que aparece aí, né, que são essas três imagens do topo, e essas com amarelinho aqui, no né? meio, né? Essas três. Isso aí é uma pessoa que está
dormindo acordada, né? Assim, a pessoa está acordada, mas o cérebro dela está dormindo pesado ali, né? Tanto é que nas primeiras sessões ele vinha e não conseguia manter, né, ficar acordado quando começou a treinar. Até a quinta sessão ele dormia. Ele ficava incomodado de dormir, mas ele não conseguia, era algo muito, muito difícil para ele ficar acordado. Aí depois, conforme foi evoluindo, aí ele já conseguia se manter mais tempo acordado, né? E nas 15 últimas sessões era muito bacana de ver. E ver o cérebro funcionando ali, né? Mostrando que tinha diminuído toda aquela frequência, que estava entrando né, com os protocolos de frequência, né? Estava diminuindo. Bem bacana. Legal. Tem uma outra pessoa aqui que perguntou se é possível a pessoa ter o transtorno de déficit de atenção, mas sem a hiperatividade, ou se a hiperatividade ela é um fator obrigatório aí dentro do transtorno. Então, nos estudos a gente percebe que pode sim, pode ter só déficit de atenção e déficit de atenção com hiperatividade. E nesse caso aqui era, né? Déficit de atenção com hiperatividade. Só que, para essa pessoa, o que mais incomodava mesmo era a questão do déficit de atenção. Por quê? Ele já tinha passado, já tinha superado aquele momento de muita agitação, ele era filho único, então não tinha tanta né? Não era uma criança tão agressiva, né? Não foi um adolescente agressivo. Então, passou meio que despercebida a hiperatividade, mas apareceu no treinamento. Ok. Uma outra pergunta aqui, da Cristiane, ela perguntou por que a maior incidência de transtornos de desenvolvimento, de forma geral, é em meninos mais do que em meninas. Eu acho que cai um pouco até no que o Denis tinha mencionado no início, né? Que os meninos geralmente são mais diagnosticados. Eu particularmente, não sei mais detalhes a respeito. Com profundidade eu não sei. Eu só sei que as meninas... E as meninas... até porque eu acho que a sociedade mesmo cobra, né? Com mais força da menina ser mais quietinha, mais maior, né? Mas eu também não sei dizer, não. Por que a incidência é em meninas? Mas meninos a gente percebe mais, né? Mas eu não saberia dizer, não. Tem uma outra pergunta aqui sobre se pode ser feita somente uma sessão de neurofeedback por semana ou se obrigatoriamente tem que ser mais de uma. Então, quando eu faço avaliação, eu já falo, olha, seria importante que fosse no mínimo 2 por semana. Eu trato com 2 por semana e a maior parte dos meus pacientes fazem 2 por semana. Já me perguntaram, pode ser todo dia? Pode ser todo dia. Pode ser uma vez por semana? Acredito que sim, tem alguns colegas que fazem. O que eu penso? Que o retorno, a resposta vai ser um pouco mais lenta, né? Porque é um cérebro que vai estar se submetendo a uma vez só por semana. Então, eu digo assim, quando você vai na academia, se você treinar uma vez só por semana, como é que seus músculos vão reagir? Né? Então, se você treinar uma vez só seu cérebro por semana, pode apresentar algum, mas o progresso vai ser menor. Então, quando eu trago essa questão de a gente se colocar treinando nossa musculatura e colocar isso para o nosso cérebro, eu acho que fica mais fácil da gente entender, né? Que o nosso cérebro precisa também de treinamento. Então, os meus pacientes geralmente treinam 2 vezes por semana, que é o mínimo que eu aceito, porque nisso eu consigo que esse treinamento chegue a 30 ou 40 sessões, né? Lá, então, a gente consegue mensurar um pouco mais. Eu já treinei pacientes que, por questões mesmo de estar fora da cidade, todo dia.
e também a resposta foi bem positiva. Então, o nosso cérebro ele não vai ficar prejudicado porque está sendo treinado todo dia, né? Não tem sobrecarga. Com o neurofeedback, não. Então, a gente pode fazer, sim, um descanso, né? De uma sessão de uma sessão de treino para outra, e pelo menos 24 horas, mas também muito espaçado também não vai ficar bom para esse cérebro. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, sobre como ficou esse padrão de bacia dessa pessoa depois que ele fez as sessões. Não sei se você chegou a fazer um segundo mapeamento ou não. Normalmente, por padrão, a gente não faz, né? Não. Eu não fiz, né? Eu fiz a primeira avaliação, e depois nós estamos treinando. Eu só no decorrer, né? Eu pedi para que ele me fizesse um outro relatório lá pela 15ª, porque ele já tinha apresentado melhoras, ele respondeu um outro relatório. Aí eu coloquei isso dentro do nosso programa. E ele sugeriu, porque no primeiro, até eu perdi esse slide, mas no primeiro, lá na 5ª sessão, que é a sessão de alfa-teta, ele sugeria que eu treinasse pré-frontal, né? F7, F8 e CP5, CP6. E eu fiz, eu segui. Como ele apresentou melhora, porque aí quando ele sugeriu, né, que fizesse alfa-teta, aí eu comecei a fazer e foi muito bom. O resultado foi excelente, porque ele começou a relaxar, né, toda aquela tensão que ele tinha, ele começou a relaxar, ele dormiu melhor, ele já não se agitava tanto na cama. E aí, no final, eu pedi para que ele respondesse outro relatório, que eu fiz a comparação que deu nesse aqui. Legal. E a gente considera realmente que é muito mais importante o que acontece com a pessoa, com os comportamentos, com as emoções, né? O autocontrole. Isso é muito mais importante do que mudar números no cérebro. Inclusive, eu sempre falo com os treinadores que eu estou formando que nenhum cliente até hoje me procurou interessado em diminuir a sincronia de beta, ninguém me procurou porque tinha alfa baixo e queria aumentar o alfa. Não, as pessoas me procuram porque elas têm dificuldade de concentração, porque elas têm a mente agitada, têm ansiedade. E para essas pessoas é indiferente, né? Se muda o número, se não muda o número, a pessoa quer se sentir bem. E por que eu falei que, por padrão, a gente não refaz esse mapeamento? Porque a gente não quer criar nos clientes essa expectativa de que o número no cérebro tem que mudar para que a mudança tenha efetivamente acontecido. Existem casos em que se a gente reavalia, a gente vai ver que muitos dos padrões ainda estão ali no cérebro. E pode até parecer um pouco contraditório isso, como que eu treinei e o padrão continua presente. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo o tempo todo, quando a gente trabalha com neurofeedback, é ensinar esse cérebro a se tornar mais adaptável. Então, mesmo que o cérebro mantenha um determinado padrão, ele se torna um cérebro capaz de transitar entre outros estados quando necessário, embora exista um nível de estabilidade ali que nem sempre o neurofeedback vai mexer, né? Nem sempre ele vai alterar. Tem casos que sim, já tive clientes que, quando a gente reavaliava depois, pareciam duas pessoas diferentes, né? Eram dois cérebros completamente diferentes. Teve casos que não, que o cérebro estava praticamente igual entre a primeira avaliação e a segunda, mas a pessoa estava satisfeitíssima, porque a vida dela tinha mudado. A pessoa com dificuldade de se concentrar estava se concentrando, a pessoa ansiosa não estava tanto ansiosa mais. E esse é o nosso grande objetivo, é transformar a vida e não necessariamente transformar os números. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Nesse caso aí, como
imagino que sobre o caso que você apresentou, né? Ele fez avaliação clínica com neurologista, com psiquiatra? Ah, essa é a pergunta, se ele Essa é a fez? pergunta. Tá. Então, ele foi encaminhado pelo neurologista, né? E fazia uso de medicação. Então, foi encaminhado pelo neurologista. Ok. E aí a mesma pessoa está perguntando se pediatras encaminham com bastante frequência as crianças diagnosticadas com TDAH. Então, aqui na minha cidade, a gente encontra, assim, uma certa resistência dos neurologistas. Tem alguns neurologistas que às vezes encaminham, mas é raro, é raro. Geralmente são os pais que procuram, porque os pais sentem, né, na carne ali aquela criança e que não para, que é muito agitada e que está indo mal na escola e reclamação da escola. Então os pais começam a pesquisar e acabam encontrando a gente, né? Mas, ou já passou por neurologista, já está com medicação, mas mesmo assim, ou está tendo muito efeito colateral da medicação. Tem pais que chegam para a gente e que ele fala assim, eu não vou medicar. Eu acho uma judiação medicar meu filho, por isso eu virei, né, procurei na internet, fui buscar e descobri essa ferramenta e pesquisei, encontrei você aqui e estou trazendo meu filho. E aí, saí bem satisfeito. Todas as crianças que eu atendi foram sucesso, né? E até outras questões foram tratadas, como a gente diz, né? Eu não estou tratando a patologia, eu estou tratando o cérebro. Então, às vezes, crianças introspectiva, criança muito tímida, né? Que não conseguia fazer amiguinhos, que chorava muito, que não tinha prazer de ir para a escola. Por que ela ia para a escola? Se chegando lá, ela ia ser rechaçada, os amiguinhos não iam dar atenção. E durante o processo de treinamento, essa criança virou outra, né? Ficou feliz, ficou sociável, né? Começou a progredir, começou a receber elogio. E os pais mais felizes ainda, né? De ver o filho, quem que não quer que o seu filho fique bem, né? Então, geralmente, as crianças que eu tenho vêm porque os pais vão buscar. Os pediatras aqui, ou neurologistas, raríssimo encaminhar. Mas eu atendo adultos encaminhados. Como que é para vocês aí em Natal, Denis? O pessoal da pediatria encaminha bastante criança TDAH para o neurofeedback? Como é que é a realidade aí? Aqui em Natal, assim, os médicos que encaminham mais realmente são psiquiatras, em quase 100%. É interessante, os pediatras realmente não têm encaminhado. Já atendi 2 crianças, filhos de uma pediatra, que tiveram ótimos resultados, mas os únicos pacientes que ela encaminhou foram os filhos. Né? Então, apesar dela elogiar muito e assim ser muito grata, mas ela nunca se interessou em encaminhar pacientes. Então, eu fico sem entender, mas enfim, não é comum os pediatras enviarem. Eu vejo que ainda existe uma certa resistência da comunidade médica como um todo, né? Acredito que por 2 razões, né? Uma é que a gente vem de uma tradição, né? Então existe uma tradição passada aí de que o remédio é capaz de tudo, o remédio resolve e a única abordagem médica deveria ser o remédio, né? E junto com isso um desconhecimento ainda da comunidade médica sobre o neurofeedback. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de médicos: os que amam o neurofeedback e os que ainda não conheceram o suficiente sobre o neurofeedback. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui. A partir de qual idade é indicado o neurofeedback?
Essa pergunta também já foi discutida em uma outra live, mas eu atendo a criança a partir dos 7 anos. Né? Por quê? Porque essa criança tem condição de se manter para uma avaliação. Né? Eu não gosto de atender no escuro. São raríssimos casos. Eu já atendi casos de autismo, porque eu não consegui fazer avaliação, sabia que não ia conseguir, né? Porque a criança não consegue responder. A condição da gente conseguir fazer uma avaliação tem que ficar quietinho, de olhos fechados por 1 minuto, né? Depois de olhos abertos por 1 minuto, mas quietinho, sem se mexer. E depois fazendo uma tarefa. Até a tarefa a gente adapta para a criança. Mas o ficar quietinho, de olho fechado, de olho aberto por 1 minuto, isso é quase que impossível para uma criança. Ainda mais uma criança com TDAH. Então, o que nós fazemos? Treinamos dentro daquilo que nós já temos conhecimento do cérebro. Então, sabemos que é um cérebro rápido, que provavelmente que é um cérebro lento, né? Então, treinamos o cérebro lento. Treinamos com a maior cautela para baixar as frequências, né? Tudo que tiver alto, então, é a frequência lenta, mas estava alto, tinha muita frequência alta, tinha muitos neurônios se comunicando, fazendo aquela determinada frequência, por isso que nós chamamos que aquela frequência estava com amplitude muito alta. Então, a gente trabalha para baixar. E o cérebro entende, né? Ele entende o que é passado. Então, com criança, a gente trabalha de uma forma lúdica. Nós temos bastante joguinhos, né, que a criança adora jogar. E é onde ela tira a mente de ação. Ela fica quietinha naquele momento. Ela se permite ser treinada. Então, mesmo sem avaliação, a gente consegue. Agora, uma criança pequena, eu já cheguei a fazer a avaliação de uma criança com 6 anos. Eu treinei, mas aí era meu filho. Eu treinei, ele tinha 4 aninhos. Mas eu comecei IETEA, né? Então, eu comecei discretamente, colocando lá a faixa do Naruto, treinando o que ele dava conta. Era 3 minutinhos em cada ponto? 3 minutinhos, acabou. Né? Depois, com o tempo, eu fui evoluindo, eu consegui colocar eletrodos, e também, assim, sempre respeitando aquele tempo da criança. Deu, não deu, tudo bem, sessão terminada. Né? E a criança foi respondendo, hoje está uma gostosura. Cérebro treinado, desenvolveu a fala, está periodizado na escola, tem amiguinhos, são poucos, mas tem amiguinhos, consegue se relacionar entre pares, então, tudo de bom. Muito bom, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ok, sem mais perguntas, tá? E acho que a gente vai ficando por aí. Então, palavras finais aí, Isildinha, Demis. Agradeço a todos que tiveram aqui esse tempinho com a gente, que dedicaram esse tempo a conhecer um pouco mais do potencial do neurofeedback, né? É uma alternativa que em alguns lugares do mundo, inclusive, não é só mais alternativo, mas o tratamento principal, e tende realmente a crescer cada vez mais, né? E cada pessoa que conhece um pouquinho mais do neurofeedback está podendo levar isso adiante, né? E cada vez validando com sua própria experiência e com sua vivência, né, dentro do treinamento. Então, obrigado a todos que puderam passar esse tempinho conhecendo um pouco mais dessa técnica maravilhosa. Eu também quero agradecer a presença de todos, né, a paciência, né, o que eu tenho de dificuldade na parte de eletrônicos aqui, né? Mas o que eu deixo para vocês é o que as pessoas me falam. Por que não é tão divulgado? Puxa vida, a minha vida é outra depois que eu treinei meu cérebro. Né? Eu não conhecia. Eu tive que pesquisar. Então, se fosse isso bom, se fosse isso divulgado mais, menos pessoas sofreriam. Né? Principalmente as pessoas que têm já esse diagnóstico, que sofre desde pequena, que chegou, às vezes, à fase adulta, se formou, conseguiu se formar, mas com muita dificuldade.
Então, se nós podemos divulgar, se nós podemos levar isso para mais pessoas, nós estamos, né, colaborando com o bem-estar da nossa população, do nosso planeta. Legal, muito bacana. Pessoal que está assistindo, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação aqui com a gente. E deixa eu fazer um pedido, assim, encarecidamente. Quem ainda não curtiu esse vídeo, por favor, se esse conteúdo está sendo relevante para você, dá uma curtidinha para a gente aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal da Brain Trainer, pode clicar aí embaixo também em inscrever, e aí você vai ser notificado sobre os próximos vídeos que a Brain Trainer vai colocar aqui no ar para vocês, tá? Para amanhã, dando sequência na nossa programação da semana do Neurofeedback, a gente vai ter amanhã às 10 da manhã uma palestra comigo, Tuian Linhares. Eu vou falar sobre hábitos e patologias, tá? Pegando bastante links aí com o que a gente falou sobre essa questão de o que é doença, o que não é doença, quando rotular, quando não. E vai ser uma discussão bem bacana, tá? Sobre como é a abordagem, como é a filosofia da Brain Trainer sobre essa questão de doenças e hábitos cerebrais. Amanhã, às 15 horas, dando sequência, o Marcelo Hutzen vai falar com a gente sobre ondas cerebrais, explicando bem os tipos de ondas e a relação dessas ondas com os estados mentais. Às 17 horas, a gente vai ter a apresentação de um estudo de caso com o Igor Tchaikovsky. Ele vai falar sobre os resultados que ele tem obtido no neurofeedback para crianças com autismo. E às 19 horas, nossa supervisora Dielita Lopes vai apresentar para a gente um outro estudo de caso mostrando neurofeedback feito com uma pessoa com transtorno de ansiedade. Então, a programação está, como, né, eu tenho falado sempre, muito rica, tem muita coisa legal pela frente, e acompanhem a gente, então fiquem ligados aí para não perder nada do que está sendo transmitido aí na semana do Neurofeedback. Para vocês, então, que assistiram até aqui, muito boa noite, muito obrigado a todos por estarem com a gente. A gente volta a se encontrar amanhã às 10 da manhã. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.